Bom, gente, hoje eu vou estar mostrando para vocês então como usar a estrutura while na linguagem C++, tá? Então vou abrir o programa aqui e na aula anterior eu mostrei para vocês como faz para usar a estrutura for. Então, dando continuidade, então outra estrutura de repetição é a estrutura while. Então, eu acabei de abrir um documento em branco, um arquivo fonte em branco. Vou declarar a biblioteca aqui, ó, include iostream using name space std ponto e vírgula. Depois eu declaro que a função principal int main. Então eu coloco aqui, ó, a abertura da função main, e aqui eu vou colocar fechamento da função main. Bom, agora é o seguinte, só para a gente poder recordar, vou fazer um exemplo bem rápido aqui com a estrutura for, porque entendendo a estrutura for, fica fácil da gente entender a estrutura while. Então vamos lá, se eu colocar aqui, ó, eu quero criar um programa onde que o usuário informa um número inteiro e é apresentado na tela a tabuada desse número. Então vamos lá, int, vou colocar num, que é o número que a pessoa vai digitar, o i, que vai ser para a estrutura for eu contar de 0 até 10, porque como é para exibir a tabuada de 0 a 10. E vou criar uma outra variável também, que é result, de resultado, tá? Ponto e vírgula. Vou colocar um cout aqui e vou colocar uma mensagem na tela. Digite um número inteiro. Ponto e vírgula. Cin para poder guardar, vou guardar na variável num. Então, o que o usuário digitar vai ser guardado na variável num. Usando a estrutura for, então, eu coloco aqui, ó, primeiro parâmetro, se a gente for lembrar da aula anterior, primeiro parâmetro é a inicialização da variável. Então, vou inicializar a variável i em 0, ponto e vírgula. O ponto de parada da minha variável i vai ser quando ele for menor ou igual a 10. Então, 0 é menor ou igual a 10, verdadeiro. Então, quer dizer que ele vai entrar na estrutura. Ele só vai parar quando ele for menor ou igual a 10. Então, por exemplo, 10 é menor ou igual a 10, verdadeiro, então ele imprime. Agora, 11 é menor ou igual a 10, não, falso. Então, ele sai da estrutura for. O que a gente tem que lembrar, tá, gente, é que sempre quando der um valor verdadeiro, ele fica na estrutura. E o terceiro parâmetro do for é o incremento e decremento. Então, como eu quero aumentar ele de 1 em 1, eu ponho i mais mais. Igual eu expliquei na aula passada. Só que agora aqui, ó, só para a gente poder comentar, a abertura da estrutura for. E aqui está sendo fechamento da estrutura for. Então é o seguinte, ó, aqui dentro eu vou falar o seguinte, que a minha variável que eu criei chamado result recebe o que a pessoa digitou para num vezes i, sendo que o i vai começar em 0, ponto e vírgula. Depois eu coloco um cout na tela. Então eu coloco assim, ó, entre aspas, né, o resultado de. Aí eu vou colocar assim, ó, para eu concatenar ou juntar da variável num, que é o número que a pessoa digitou. Vou abrir aqui, ó, vezes. Então vou colocar um x aqui de vezes. Concatenei novamente, que é outra variável, i. E vou concatenar, vou colocar um texto que é igual, tá? E vou concatenar com a variável result, ponto e vírgula. Vou dar um handle antes, tá? O handle é para quebra de linha. Então o resultado final vai ser assim, ó. Só escrever aqui, ó, o resultado de, por exemplo, 2 vezes 3 igual a 6. Então, o que vai ser impresso na tela vai ser um formato desse daqui, tá, gente? Então, por isso que eu coloco, ó, entre aspas é texto, ó, o resultado de, fechei aspas aqui, ó, concatenei com a variável num, que tiver o que a pessoa digitou, vai ser passado aqui. Concatenei com o símbolo de x, então por isso que eu coloquei entre aspas. E depois concatenei com a variável i, por isso que variáveis você não coloca entre aspas, somente texto, tá? Depois concatenei com
o sinal de igual. Depois peguei a variável resultado e mandei dar uma quebra de linha. Feito isso, só vou vir aqui, ó, vou dar um System Pause para pausar a tela, ponto e vírgula, e vou mandar compilar agora, tá? Então vou apertar aqui, vou aqui, ó, executar, compilar e rodar. Eu vou colocar aqui, ó, estrutura while. Não, estrutura for tabuada. Eu vou mandar salvar. Se não tiver nenhum erro, ele vai exibir para mim na tela aqui, ó. Então vou lá, digite um número. Eu vou digitar o primeiro número. Vou colocar aqui o 2 que eu usei lá. 2, e ele já mostra para mim, ó, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, e assim por diante. Então, só que eu fiz essa tabuada aí, ó, usando a estrutura for. Só que como a intenção minha é mostrar para vocês a estrutura while, é o que eu vou mostrar agora, tá? E se eu mandar rodar novamente, ó, executar, compilar, vou colocar, sei lá, o 6. Na hora que eu apertar o Enter, ó, 6 vezes 0. Tá vendo que tá aqui, ó, a mensagem, o resultado D. O D tá grudado junto com o 6. Então vou colocar um espaço aqui, tá, gente? Ó, então, depois aqui, ó, vamos lá. Opa. Tá um pouco lento aqui, tá, gente? Ó, só esperar ele voltar ao normal aqui. Vamos. Isso, aí, ó. O resultado de... Vou só dar um espaço antes da aspas aqui, ó. Vou lá, executar, compilar, rodar. Ele vai compilar para mim. Vou colocar os 4 agora. Vou dar um Enter, ó. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 8, 12, 16. Pode ver que ele apresenta para mim na tela todos os resultados aqui, tá? Bom, seguinte. Isso daqui eu fiz mostrando para vocês através da estrutura for. Mas o que eu quero mostrar é o mesmo exercício, porém usando a estrutura while. Então, para a gente poder ganhar tempo, ó, eu vou selecionar todo o código, Ctrl C. Vou vir aqui, ó, arquivo novo. Pode ver que ele abriu um arquivo novo, o outro está aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl V. A parte do for aqui, ó, eu vou apagar, ó, porque é aqui que vai entrar. Depois que eu declarar e pedir para o usuário declarar o número, ele lia o número, eu vou fazer o seguinte, para eu entender a estrutura for, então, na estrutura for, eu tenho o seguinte, ó, primeira coisa, antes do while, antes de você chamar a estrutura while, você vai ter que inicializar a variável. Então, a gente não usou a estrutura, a gente não usou o i como variável, então vou inicializar o i aqui, ó, o i igual a 0. Depois, se eu olhar lá, ó, ele fala para eu usar a palavra while, tá? Só corrigindo aqui, porque esse W aqui é minúsculo. Eu volto lá, while. Abre, fecha parênteses. E dentro do parênteses, ele pede para eu colocar o teste lógico. Então, eu vou lá, ó, comece em 0 enquanto i for menor ou igual a 10. Depois ele pede para abrir e fechar parênteses, só comentando ele aqui, ó. Abertura da estrutura while. E aqui está sendo fechamento da estrutura while. Aqui dentro vai aparecer o seguinte, ó. Eu até esqueci aqui, ó. Vou dar só um Enter aqui, ó. Incremento, decremento. Então, antes do while aparece a inicialização da variável, dentro do parênteses do while aparece o teste lógico, e dentro do bloco de comando, pode ver que o bloco é dentro da estrutura while, que é do abre-chave, vai aparecer lá no final incremento e decremento. Então, antes do decremento vai ser o bloco de comando, é tudo que eu quero que faça dentro do while. Então, aqui dentro eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou falar que minha variável result recebe, igual eu fiz aquela hora, num vezes i, ponto e vírgula. E aqui eu vou colocar cout, a mesma coisa lá, só que para a gente ganhar tempo, ó, vou pegar essa linha aqui, ó, que é para ser impresso na tela. Então, dou um Ctrl C aqui, volto para lá, dou um Ctrl V lá. Dou um Enter e agora aqui, ó, aqui nessa linha aqui, vai aparecer
o i++, que é o incremento dele, sempre ficar aumentando em 1, tá? Da mesma forma que eu expliquei lá na outra videoaula. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Feito isso, vou mandar executar, compilar e rodar. Vou salvar ele como estrutura while 01. Vou colocar 01 porque eu vou criar mais um ainda com a estrutura while. Aí, ó, digite o número inteiro. Vamos digitar o 5 aqui então, ó. Olha lá, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5. Sendo que agora a gente está usando a estrutura while. Na estrutura while, então, só para a gente recordar, na estrutura while aparece antes a inicialização da variável, depois aparece o teste lógico dentro do while, depois a abertura, a chave aqui, ó, a abertura da estrutura while e fechamento da estrutura while, sendo que o bloco de comando seria essas duas linhas aqui, ó. E o incremento vem logo aqui, ó, tá? No for, os três parâmetros, ó, inicialização, teste lógico e incremento, decremento. Já aparece dentro da estrutura for aqui, ó, no parênteses aqui, ó. No while, eles aparecem dessa forma aqui, ó. Inicialização, teste lógico, incremento, decremento. Tudo bem, gente? Vou estar parando aqui, ó. Mas aí vai faltar eu explicar umas outras estruturas para vocês. Tchau!